Matheus, da Barra da Tijuca, perguntando, vamos lá, Matheus, por que no Brasil as questões tributárias são tão complicadas? Eita, Matheus, dá para tomar uma cadeirante, né? Essa sua pergunta, ela é nuclear, né? E para entender disso, eu vou precisar te explicar um pouco de como a estrutura tributária no nosso país foi estruturada. E aí você vai entender por que isso ficou tão complicado. Pensa o seguinte, o CTN ele é de 66. É a lei ordinária que rege, CTN, o Código Tributário Nacional. É ele que rege toda a questão tributária no nosso país. A Constituição de 88, anos depois, décadas depois, ela tomou para si, a partir do artigo 151 da própria Constituição, tomou para si uma série de regras no poder de tributar. E aí, cara, começa já uma primeira confusão, porque CTN, lei ordinária, é tomado pela própria Constituição como lei complementar e juntos formam o arcabouço, eles formam a estrutura jurídica do nosso país a nível tributário. Bom, se essa complexidade em si não bastasse, a gente vai ficar mais complicado ainda, porque temos 3 entes federativos, a União, os estados e os municípios, cada um com as suas próprias leis. Cada estado, por exemplo, tem a sua própria Constituição, tem a sua própria forma. É claro que o estado, município e a própria União vai encontrar suas balizas, vai encontrar os seus limites na própria Constituição e no CTN. Logo, a Constituição do Estado ela tem que ter os limites já estabelecidos lá pelo CTN de 66. Olha só, 2001, CTN 66. E também as limitações de 88, lá na Constituição Federal. Aí você começa a imaginar, porque começa a ficar complicado. Aí você tem prefeito emitindo decreto do que pode e o que não pode. Você tem governador emitindo decreto do que pode e o que não pode. Você tem a Casa do Senado e a Casa dos Deputados emitindo leis. E muitas dessas leis tributárias ferindo a Constituição e o CTN. Cara, olha que confusão. Se não bastasse, você tem o CPC, que é a Comissão de Pronunciamento Contábeis, que também traz normas ali. E você tem uma série de outros órgãos criando normas, instruções normativas. Você tem os sindicatos e tudo mais. Esse conjunto, esse mosaico de leis, esse mosaico de possibilidades é de fato o que complica muito as questões tributárias. E o grande problema da sua pergunta, das questões tributárias, porque elas são tão complicadas, é porque de fato elas afastam os verdadeiros interessados desse assunto. O verdadeiro interessado nos impostos são os consumidores que pagam essa conta e os empresários. Só que fica tão chato, fica tão distante que as pessoas se afastam disso e acabam não compreendendo a importância de ter a noção de qual é o dever daquele que tributa, quais são os limites daquele que tributa. E por isso, numa carga complexa e tão difícil, é tão importante você ter um contador consultor, alguém que você pode ligar, tirar dúvidas, alguém que pode pensar o seu negócio junto com você, sem o qual fica muito mais difícil. Sem o qual esse risco aí do seu negócio, que é natural, passa a ser um perigo para você e para suas economias. Espero ter esclarecido algo que é tão complicado.